Deus abençoe, irmãos. Nós vamos fazer a leitura conhecida em Efésios 4, verso 30. Entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Só temos que agradecer por todas as coisas que temos recebido e não poderíamos receber sem que o Senhor as tivesse revelado. Se recebemos porque foi revelado. Muita gente não pode receber porque para elas não fora revelado. Por isso nós temos que ser agradecidos. Estamos aqui para agradecer, porque alcançamos algo tremendo, simples, que o mundo não consegue alcançar, não consegue ver, não recebe, nem o conhece. Mas graças te damos, Senhor, por esta manifestação. Em nome do Senhor Jesus, abre o coração, a mente de cada um dos teus filhos para rejubilar a cada momento por estas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode ser o último selo rompido para a igreja. Em tempo que devemos reconhecer se os selos, ou o sétimo selo, que é o principal, não foi rompido para a igreja, era como dizer que Cristo não morreu também para nos salvar. Porque tudo é depois que você fica sabendo. Não ficaram sabendo no tempo de Cristo. Quantos o condenaram e não creram no que ele fez. Mas depois o anúncio, 2000 anos, nós tivemos um período para ficar anunciando que Jesus é o Salvador, que Ele é o Redentor, e Ele teria que ficar neste trono até que terminasse o tempo da redenção. Aí Ele sairia do trono. Mas poderíamos pensar um pouquinho quando Ele foi para o trono. Por que Cristo foi para o trono? Isto quando no princípio Deus fez o homem e o homem perdeu o livro. E perdendo o livro, diz o profeta que aquele livro não podia ir para a mão de Satanás, porque o livro é de Deus. Adão perdeu e aquilo veio para a mão de Deus. E Deus, durante todo o Velho Testamento, recebeu oferta de sangue de animais, até que chegasse o tempo do próprio Deus se manifestar como Cordeiro e tomar aquele livro. Para tomar aquele livro, ele tinha que morrer por aqueles que no passado Adão nos vendeu. Aí veio Cristo e morreu por nós. E ele tomou o livro. Quando ele tomou o livro, ele subiu ao trono da intercessão. Porque quando ele venceu, que ele subiu, aí ele tomou o livro da mão do Pai. Aí alguém diz, então é uma pessoa distinta. O Pai é Espírito. E tinha que ter alguém que vertesse sangue para poder tomar aquele livro. E o Pai em si mesmo não podia verter sangue porque ele é Espírito. Então ele gerou um corpo, no qual nós o conhecemos como Filho de Deus, e era o corpo do próprio Pai. Então aquele corpo é que morreu para nos salvar. Por isso, a Bíblia diz que nós fomos resgatados pelo sangue
do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não verte sangue. Por que é sangue do Espírito Santo? Porque o sangue de Jesus Cristo é do Espírito Santo. Porque Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então, se ele não tivesse feito esta obra, ele não poderia subir. Por isso, quando ele subiu, é que clamaram: levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Irmão Brana diz que os de dentro perguntavam: quem é o Rei da Glória? Para ver se os de fora sabiam. Porque os de dentro sabiam quem era o Rei da Glória. Então eles fizeram a pergunta: quem é o Rei da Glória? E os de fora que iam naquela comitiva, subindo com Jesus Cristo na ressurreição, aí eles disseram: é o Senhor Todo-Poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. E aí as portas se abriram, porque os de fora falaram exatamente o que os de dentro sabiam. Entende? Os de dentro sabiam. Aqui eles sabiam que tinha que ter alguém para poder vencer aqui e subir. E não poderia subir se não fosse Rei da Glória. E ele era o Rei da Glória, que eles mesmos, os de dentro, tiveram a oportunidade de perceber o que Lúcifer fez contra Cristo naquele tempo, e agora Cristo voltando para tomar o lugar, mas como Redentor. Agora ele estava tomando o lugar como Redentor parente, e ele tinha que tomar aquele livro que voltou para a mão de Deus, que foi perdido por Adão. E quando ele tomou aquele livro é porque o sangue dele tinha causado efeito, tinha sido recebido. Aí ele tomou o livro e se assentou no trono da misericórdia, que é o trono do Pai. Não o trono do Filho, o trono do Pai. Ele teve que ser o intercessor que verteu o sangue. Ele tinha que agora interceder por esses 2 milênios até que nós entrássemos. Nós devemos reconhecer que o povo do Velho Testamento era de uma raça caída de Adão. Mas do outro lado, nós devemos reconhecer que nós somos da raça salva, redimida por Jesus Cristo. Ainda que você sabe, nós caímos em Adão, nós perdemos em Adão, mas nós não ficamos só no Velho Testamento como os judeus ficaram. Nós tivemos um Novo Testamento para nós. E nesse Novo Testamento, nós não temos o Adão que caiu, nós temos o segundo Adão, que levantou para redimir os caídos do primeiro Adão. Agora, nós já éramos dele. Ele não pode redimir se não éramos dele. Redimir quer dizer tomar de volta. E como ele vai tomar de volta se não éramos dele? Então ele redime só quem era dele. Quem não é dele, não tem como redimir. Ele dá a mensagem de salvação, de cura, de perdão para o mundo inteiro. Mas para redimir, ele só redime os dele. Todo mundo aproveita das bênçãos, mas a bênção da redenção é exclusiva para os dele. Porque você vai notar que depois de Adão, aí já vieram 2 sementes. Até Adão era uma semente. Depois de Adão, aí tem Adão, sua semente, e a semente da serpente, que veio através de Caim. Então, chegou a este ponto final que Cristo tomou o livro. Eu quero começar por aqui, porque vamos falar mais um pouquinho sobre ele ter saído do trono. Mas saiu do trono, ele tinha que ter subido ao trono. Aí nós vemos que ele subiu ao trono e tomou o livro.
Aí ele podia tomar o livro e se assentar no trono. Ele tomou o livro da mão do Pai e se assentou no trono, para poder interceder por nós por 2000 anos. O que me veio, que é bom que a gente já comente logo, é que quando ele sai do trono, com o livro na mão, olha para você ver, quando ele chega no trono, ali está o Pai com o livro, que tem que ser redimido. E só o sangue poderia redimir. E o sangue dele foi puro para nos redimir. Aí ele pôde tomar o livro da redenção. Tomar o livro da redenção e com o seu sangue redimir os que estavam escritos dentro deste livro. Por isso, quando você diz que o seu nome está escrito no livro da vida, no céu, você não vai pensar que vai chegar lá no céu e vai ver o nome escrito no livro. Você tem escrito o seu nome aqui, no livro da vida. Por aqui, ele te chama. Como ele chama seu nome? No dia que ele tem uma mensagem, aquela mensagem te conquista. Aquela mensagem faz parte de você e você faz parte daquela mensagem. Por isso que o seu nome está ali. Você é redimido naquele tempo, é prova que você é redimido naquele livro, porque ele, Cristo, já tomou o livro. Olha bem, tomou o livro e intercedeu pelos nomes que estavam neles. Ninguém mais tem nome escrito no livro da vida. É o que é bom sempre a gente lembrar, que não tem um anjo escrevendo o nome. Eu aceitei Jesus hoje, no século 21. Então o anjo chega lá, bom, vamos colocar o nome do Osmar lá no livro da vida. Não tem mais nenhum anjo compilando, escrevendo nomes no livro da vida. Já foram escritos, diz a Bíblia, desde a fundação do mundo. Já estava lá. Então o que? Quando Cristo tomou o livro que Adão perdeu, Cristo tinha o sangue verdadeiro que nos purificou, pagou o preço de nossos erros. Aí ele pôde tomar o livro e assentar no trono de intercessão. Ao vencer o prazo desses 2 milênios, porque só venceria o prazo nos dias da voz do 7º anjo. Só venceria o prazo no tempo de Apocalipse 10. É em Apocalipse 10 que está mostrando que o cordeiro virou leão. Em Apocalipse 5 fala do leão e fala do cordeiro. Mas no capítulo 10 mostra claramente que ele é leão. O leão, ele bradou como leão. Agora, aquele que era cordeiro tomou o livro e saiu do trono. O cordeiro tomou o livro e assentou no trono. E agora ele tem que sair do trono nos dias da voz do 7º anjo, porque já intercedeu pelos nomes que estavam escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Depois que ele venceu o período da intercessão, ele tinha que descer à terra outra vez. Aí ele tomou o livro, saiu do trono, cordeiro, tomou o livro, saiu do trono. E aí que o irmão Brana diz que ele converteu em leão. Quando ele saiu do trono, converteu em leão, desceu, e este livro foi aberto pelo cordeiro e dado nos dias do leão da tribo de Judá ao 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Agora você vê o livro que Adão perdeu não está mais no céu. O livro que Adão perdeu estava na mão de Deus, já não está mais. O Cordeiro venceu, Jesus Cristo venceu, subiu, tomou aquele livro. Já não está na mão do Pai, está na mão do Cordeiro.
O Cordeiro venceu o período de intercessão, saiu do trono. O livro não está mais na mão do Cordeiro, está na mão do leão, o anjo forte, descendo do céu. Quando ele desce do céu, ele pisa no mar com o pé direito e o esquerdo na terra, que é com o direito entre gente e com o esquerdo se fazendo carne, porque ele está pisando na terra. Nós não estamos falando de um anjo forte no céu, não estamos falando de um anjo forte na nuvem, estamos falando do anjo forte que pisou no mar entre gente, com o pé direito, e com o esquerdo pisou na terra, que é na América do Norte. Era o anjo forte que estava pisando ali. Como ele chamava? Sétimo anjo. Com quem estava o livro agora? Por isso, irmão Brana, antes teve a visão, ele viu que aquela espada caiu na mão dele e cabia perfeitamente na mão dele. Ele diz mais tarde, ficamos sabendo que aquela espada é a palavra de Deus. Coube perfeitamente na mão do sétimo anjo. Então agora você procura o livro com Deus, não está, com o Cordeiro não está, com o leão não está, está com o sétimo anjo. E aí que você tem que olhar outra vez a trajetória. Onde está o livro? Uma vez estava com Adão, ele perdeu. Outra vez Jesus veio para nos redimir, morreu, verteu sangue, tomou posse do livro. Verteu seu sangue e tivemos que ter 7 eras da igreja para que pudéssemos ser gerados, aparecer até na última era, para ele poder sair do trono nos dias da voz do sétimo anjo, que é exatamente nos dias do sétimo selo. Ele sai do trono, toma o livro e desce e dá ao sétimo anjo. Isto foi entregue. Você vê descendo, entregando. Quando ele subiu, ele tomou o livro da mão do Pai. Quando ele desceu, ele entregou o livro na mão do sétimo anjo. No período da esposa, João vai ao anjo forte, que está em pé no mar e na terra. Então esse anjo forte é o sétimo anjo. Sétimo anjo é uma mensagem, não é apenas um homem. Porque você põe a dormir um homem, mas não pode fazer dormir sua mensagem. Então, ali estava o sétimo anjo, de pé sobre o mar e sobre a terra. O que tem que acontecer? Esta esposa, que ela é tipificada em João. João, vá e toma outra vez. Toma o livro. Já não é pede emprestado, não espera cair na mão. Então é que as pessoas dizem, eu tenho que esperar. Não, não espera. João não era para esperar o livro cair na mão dele, porque o livro já tinha descido para a mão do sétimo anjo. Depois o sétimo anjo pregou a mensagem, agora o livro tinha que ser tomado do sétimo anjo. Você tem que tomar o livro daquele que revelou todas as coisas e comer aquele livro. É apenas esta coisa simples que eu queria mostrar para vocês. Da trajetória do livro, dentro de pouquinhos minutos. A trajetória do livro, onde ele está hoje. Então as pessoas estão à procura do livro e não acham mais. Porque uma vez o livro estava na mão de Adão, perdeu, se tornou carne em Jesus para nos redimir, subiu ao céu, assentou-se, intercedendo por nós por 2 milênios, venceu o período da intercessão, porque fomos selados com o Espírito Santo até o dia da redenção. Efésios 4:30. Nós estamos selados até o dia da redenção. Agora, nós já fomos redimidos. Quando o sétimo anjo desceu, ele veio provar para nós que o dia da redenção havia cumprido.
e que nós devíamos fazer o que foi feito em Apocalipse, quando João começou a chorar. Aquilo era uma parte da vida de João, porque viu a impossibilidade. Mas depois você não vai ver João chorar, você vai ver todos eles jubilarem. Eles vão estar gritando, alegres. Por quê? Porque o Cordeiro já tomou o livro. O único digno de tomar o livro é o Cordeiro. E de trazer a revelação para nós é nos dias do leão da tribo de Judá. Apocalipse 10, 3. E bradou como um leão e trouxe este livro. E agora nós já fomos ao anjo forte, não ao anjo forte que está na nuvem, porque as pessoas ficam muito preocupadas com o anjo que está na nuvem. Não, ele já pisou no mar. Quando ele pisou no mar e na terra, ele estava revelando os mistérios que estavam escondidos desde antes da fundação do mundo. Esses mistérios não são de hoje. Estava escondido. Irmão Branham veio pregando mensagem e ele dizia assim: eu quero remontar com você 100 milhões de anos atrás. Agora você sabe que o mundo tem 6.000 anos de criação. Aí não importa o quanto a ciência diz que um dinossauro tem 260 milhões de anos. Não importa o que a ciência diz. O que importa é o que a Bíblia diz. A criação da terra pode ter trilhões de anos, mas quando Deus criou animais e o homem, é diferente. Aí você tem um tempo exato. Foi ali que começou a contar o tempo. Não foi antes. Antes era eternidade. Quando ele criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Isso daí pode ter sido trilhões de anos. Mas quando ele semeou a semente, quando ele trouxe o homem, então nós temos o espaço de tempo de 6 milênios. 6.000 anos. Aí a ciência não crê de jeito nenhum, porque elas examinam e diz que tem muitos milhões de anos animais. E aí vem outros pregadores que vai buscar em história do homem da caverna e diz que o homem da caverna era antes de Adão. É uma loucura. Antes de Adão não havia nada senão eternidade. Adão é o princípio, Gênesis é o princípio. Para haver um homem da caverna teria que ser depois do Gênesis, depois do princípio. Mas tem pregadores que conseguem engolir coisa que o irmão Branham não pregou. E diz do homem da caverna lá atrás, milhões de anos. E Deus criou o primeiro homem, Adão, no paraíso, colocou ele no paraíso. E depois ele só perdeu o paraíso por sua desobediência. Porque muitas vezes Deus nos põe num paraíso. Paraíso de lar, paraíso de fé. E nós perdemos, como Adão perdeu, pela desobediência. Aí perdemos o paraíso, perdemos as boas coisas. Depois temos que pagar o preço. E foi por isso que Cristo veio e pagou o preço para que nós pudéssemos tomar tudo aquilo que Adão perdeu, nós tomarmos aquilo de volta. O irmão Branham provou isso, irmão, na 7ª era, ele provou isso. Adão podia pôr nome nos animais. Branham podia criar esquilo. E não era o homem Branham. Mas quem é que estava então dizendo, haja? Era o mesmo do princípio. Simplesmente ele estava em outro corpo. Agora ele estava no corpo de Branham, dizendo, haja esquilo. E houve esquilo. E eu creio nisso. É o espaço de tempo que você vê o livro de volta na mão do homem outra vez. E nós estamos vivendo após o tempo de William Branham, após o tempo do 7º anjo. Então nós temos que reconhecer que o livro já foi aberto.
Por isso eu tomei aqui um parágrafo do primeiro selo, 151, que deveria ser a base para nós. 151 do primeiro selo. Isto só é para ser revelado nos últimos dias, quando este selo presente é rompido. Só podia ser revelado os selos quando o selo presente fosse rompido. Mas as pessoas nunca viram o selo presente rompido, porque o selo presente era o sétimo. Era William Branham que estava ali. Se não romper o sétimo selo, como romper os outros? Como abrir os outros? Porque tudo estava dentro do sétimo selo. O sétimo anjo tinha que revelar os mistérios dos 7 selos. Por isso, o dele ele não podia revelar. Por isso ele disse, ele nos abriu 6 selos. E não pode abrir o 7º, porque é o selo de sua vinda. Quem tem que ver isso aberto? Somos nós. Quem tinha que ver Jesus, Filho de Deus, eram os eleitos. Os demais não viram. Jesus era um Beuzebu, era um demônio para eles. Mas para Pedro, para Maria Madalena, para Zaqueu e outros, Jesus era o Filho de Deus. Assim foi no tempo de William Branham. William Branham, ele diz assim, eu sou chamado de Deus até demônio. E é na verdade, cada vez que Deus manifesta, uns o idolatra e chamam ele de Deus. Mas ele não é Deus que está nele. Outros chamam ele de demônio, e ele não é demônio. É Deus que está nele. E as pessoas não percebem. Então você nunca deve dar demais a um homem o que ele não tem, o que não é dele, e nunca você deve tirar aquilo que é de Deus. É de Deus, você vai dizer, isto é Deus. Então aqui está, quando este selo presente é rompido, aí ele pergunta assim, rompido para quem? Porque aí vem as pessoas, esse selo foi rompido no céu, mas para quem lá no céu? Não tem ninguém para ser salvo lá no céu. Este selo é para o povo da terra. Como que você vai querer abri-lo no céu? Para quem então o selo é rompido? Aí ele diz assim, não para Cristo, mas para a igreja. Quando este selo presente é rompido. Para quem? Não para Cristo. Rompido para a igreja. Um selo rompido é como você tem uma carta selada. A carta está selada. Quando você abre a carta, você rompeu o selo. O 7º selo estava selado. Por quê? Os 7 trovões estão selados com 7 selos. Certo? Estão selados. Aí o 7º selo foi rompido. Porque ele era o selo presente. E quando ele foi rompido, então o leão bradou. Aí que você vai ver, um dos animais diz no primeiro selo, vem e vê. Quem era? O leão. Ele começa com o leão. É o leão que diz, vem e vê. Vem ver o que é o primeiro selo. Aí foi prosseguindo, venha ver o que é o 2º, 3º, 4º selo. Porque precisavam de animais. Animais simbólicos, olha para você ver, o leão simboliza a palavra original. O boi simboliza o sacrifício que a igreja passou a ser sacrificada na era das trevas. Aí tem o rosto de homem, significa a astúcia do homem, a sabedoria do homem, a inteligência do homem, que dali começou a trazer até a Bíblia para nós de uma forma escrita. E aí vem a águia. E esse 4º rosto, sendo águia, era um profeta. Por isso, a palavra não podia ser aberta nos dias do leão. Ela era original. Ela tinha que cumprir ainda. Ela tinha um espaço de 2 milênios para se cumprir. Não podia ser aberta nos dias do boi, porque o povo era para ser sacrificado. Os crentes foram sacrificados pela igreja. A igreja os matou naquele espaço de tempo de 1000 anos da era das trevas.
E depois veio a era do homem, que saiu da igreja. Aí veio a era da águia, que foi o tempo do irmão Branham, para poder revelar. Agora, o próprio quarto selo, o irmão Branham diz, no 120 do quarto selo, ele diz, o quarto selo é um selo predito. Ele só acontece quando a noiva for raptada. Porque aí vai manifestar a besta. Ele vai mostrar quem é que está no quarto selo. Antes você tem que ver quem é que abre os selos e mostra através de quem. É Deus, que é uma águia, vindo através do cordeiro e mostrando para a águia. Ele não podia mostrar para outros. Os outros eram animal de sofrimento, de astúcia. Mas quando chegou na águia, era o animal das alturas, de revelação. O animal que apontava para profeta. E o nosso grande Deus é o grande profeta. É a grande águia. E ele vem derramando sua unção, sua revelação para as suas águiazinhas que são seus profetas na terra. Amém. Eu creio que estas coisas só poderiam ser reveladas para nós depois do 7º selo rompido. A pessoa diz, mas não foi rompido o 7º selo, porque o irmão Branham disse, ele tinha que dizer. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Ele não podia falar. Eu sou o 7º selo, está sendo rompido, você está vendo meu ministério. Ele não podia falar. O que ele falou é assim, você nunca diga a um homem mais do que ele é. Porque se você o elogiar ele, mais que você falar dele, ele não é aquilo que você diz. Porque é Deus no homem que faz a obra. Não é o homem em si, não é a sabedoria do homem. Se fosse a sabedoria do homem, nós estaríamos na era de Lutero. Não é a sabedoria do homem, aqui é a revelação, é acima do homem, é Deus operando através do homem. Lá Deus estava numa porção do Espírito, derramado sobre Lutero, Wesley e Pentecostais. Mas aqui, Deus veio em plenitude. Por isso ele veio no profeta, quando ele se derramou no profeta, ele estava mostrando que a plenitude que ele havia sido derramado em Cristo, agora derramou no entardecer, no 7º anjo. Lá atrás, ele derramou no amanhecer em Cristo, agora no entardecer, para poder trazer uma mensagem para nós, para que pudéssemos reconhecer que já fomos redimidos. Nós não vamos ser redimidos, nós já fomos redimidos. Por isso, você precisa ver a mensagem como ela é. Tem pessoas que estão dentro da mensagem, mas estão esperando Deus revelar o nome deles ainda. Veio a primeira etapa, me chamou, já revelou, começou a revelar a minha vida, trazendo luz para o meu caminhar. Primeira, segunda etapa da mensagem, quando ela chegou no Brasil, ela despertou nós. Muitos de vocês, muitos irmãos, são despertados na terceira etapa. Eles não são despertados, não foram na primeira e segunda, já vieram na terceira etapa. Eles são dos últimos dias e conseguiram. Pensa bem, nós passamos por um período de ensinamento, de batismo, até chegar no profeta, para depois chegar no novo nome. Muitos entraram na terceira etapa, já vendo o cordeiro fora do trono, com um novo nome, João comendo o livrinho, e eles comeram o livrinho junto, e não tem dificuldade. É o tempo deles. Isso aqui é o tempo desses eleitos que chegaram na última hora que nós estamos vivendo. Amém. Amém. Este selo presente não foi rompido para Cristo, é rompido para a igreja. Agora, o que adianta ser rompido para a igreja e a igreja não vê? Foi rompido o selo. Se foi rompido o selo, eu sei o que está lá dentro. Se você tira o selo de uma carta, você sabe o que está lá dentro. Você pega e lê. Agora você tira o selo de uma carta e não lê a carta. Quando esse selo presente for rompido, aí você vê que o leão diz, vem e vê. Mas é certíssimo aquilo ali, cumprindo a própria Bíblia. É o leão que vem dizer, vem e vê. O cordeiro abre.
E havendo o cordeiro aberto o primeiro selo, aí vem o leão, vem e vê. Entenderam? O cordeiro abriu, o leão disse, vem ver. Agora, o leão abriu, me perdoe, o cordeiro abriu. O sétimo selo, veio o cordeiro e abriu o sétimo selo. E havendo aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. E você não olha nada na carta. Você não olha no sétimo selo. Quer dizer, você não olha no sétimo ministério. Sétimo selo é sétimo ministério. É aquilo que o irmão Branham pregou desde a revelação dos selos em 1963 até 65. Mesmo que você pode considerar as mensagens anteriores que formam a base de primeira e segunda etapa para que a terceira etapa pudesse ser construída ali. Você não pode ter a terceira etapa sem ter a primeira e segunda. Quando as pessoas vieram e creram na terceira etapa, elas creram na primeira e segunda. Porque o que é a primeira e segunda? É batismo. É os primeiros passos que a pessoa dá. Ela está entrando, ela está recebendo o batismo ainda. Os primeiros ensinamentos, os rudimentos das doutrinas de Cristo, as pessoas vieram recebendo. Mas não paramos nos rudimentos, diz Paulo em Hebreus 5, prossigamos a perfeição. Amém? Se pudesse falar, é claro, prossigamos a brana. Se pudesse, né? Já falei. Mas ele tinha que falar, prossigamos a perfeição. E aí vem William Branham e diz, sabe, irmão Lee, o que quer dizer brana? Você sabe o que quer dizer grã, irmão Lee? Quer dizer homem, mundo. Agora ele diz, você sabe o que quer dizer bran? Diz, quer dizer perfeito. Isso significa perfeito, perfeição. Ele não está falando dele, Brana, ser perfeito, não. Ele está falando do nome de Deus, o novo nome de Deus, perfeito. Por isso ele diz, o número 7 é o número de Deus. Não o número 6, o número 6 é o número do homem. Foi no sexto dia que Deus fez o homem. Mas foi no sétimo dia que Deus manifestou. No sétimo dia ele descansou. No sétimo dia que ele manifestou. Foi na sétima era da igreja, para mostrar para nós que Deus está ligado a esse número 7. Por isso, B-R-A-N-H-A-M, 7 letras, que faz parte do novo nome de Deus. Amém. Agora, isso é para quem? Acho que eu tenho alguma coisinha aqui. O irmão Branham diz, nas almas encarceradas, almas que estão em prisão agora, 183, falando de ter que explicar para homens e mulheres a condição de vida que eles estão vivendo, que é errado. Aí o irmão Branham chegou ao ponto de dizer assim, vou eu ter que ser o sujeito que diga isso? Vou eu ter que tomar essas preciosas mulheres, que são tão amáveis, e tudo mais, e simplesmente descascá-las em pedaços? Vou eu ter que fazer isso? Vou eu ter que tomar meus irmãos ministros e me pôr ali e lhes dizer que eles amam o dinheiro, a denominação, mais do que amam a Deus? Irmão, isso é duro para eu dizer. Ele diz, mas é eu que tenho que fazer isso? Sou eu o sujeito que diga isso? Eu, aos meus preciosos irmãos, que colocam os seus braços, tenho eu de fazer isso? Deus, não me deixe fazê-lo. E era ele mesmo que tinha que fazer, era ele mesmo que tinha que dar esse ensinamento para nós. Porém, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho. É o amor genuíno que me levou a isto. Amém? 185 almas que estão em prisão agora. É por isso que esta mensagem tem sido desta maneira. Em nenhum lugar mais no mundo é assim. Você tem que entender a mensagem que pregamos. Em nenhum lugar no mundo ela é assim. A mensagem que o irmão Branham pregou na América do Norte, em nenhum lugar do mundo
era daquele jeito. Ele que está falando aqui. Em nenhum lugar do mundo, 185 almas que estão em prisão agora. E eu tenho que repetir isso para o nosso dia. O que nós cremos, Cordeiro saiu do trono, Deus tem novo nome. A visão da tenda cumpriu nos dias de William Branham, dentro daquele quartinho que ele passou 8 dias recebendo a presença de Deus, a mensagem, e entregando a mensagem para o seu povo, saindo de dentro de um quartinho. Não há nenhum outro lugar no mundo que crê desta forma, que pregue isto. É por isso que esta mensagem tem sido desta maneira. Em nenhum lugar mais no mundo é assim. A gente queria que fosse igual ao irmão José, mas não adianta nada. Se for para ser igual ao irmão José Branham, então ficamos com José Branham. Aí vão perguntar, mas o irmão José Branham crê assim? Não, ele não crê assim. Há tempos atrás, estava aguardando o papai ressuscitar para revelar os trovões. Será que hoje ele sabe o que são os trovões? Depois que já foi anunciado, depois que foi pregado nesse Brasil, mas a América do Norte não perde tempo de ouvir mais ninguém. Entende? Irmão José Branham ensina você a escutar só o irmão Branham. E se tem alguma coisa que Deus tinha que fazer depois do irmão Branham, conforme Deus não fez com o irmão Branham, e disse para o irmão Branham, não diga a ninguém, é porque Deus ia fazer mais para frente. Então o que adianta nós ficarmos apenas lendo as mensagens do irmão Branham e não vermos aquilo cumprido, como eles têm o 7º selo? Foi eles mesmos que fizeram o 7º selo. O 7º selo veio da América. Quando estava sendo traduzido pelo Brasil, ainda tinha força a doutrina da ressurreição, porque mostrava, o 7º anjo estará na terra no tempo da sua vinda. A tradução estava errada. Aí quando veio a tradução correta, já do inglês para o português, o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Por que não percebe isto? Aí eles ficam esperando a vinda no outro tempo, e que o 7º anjo vai ressuscitar e vai estar na terra no tempo da sua vinda. Ele vai estar para o arrebatamento. Mas ele estava falando, era a pregação, era o ensinamento. O 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda, quando ele veio e manifestou no Monte Pôr do Sol e trouxe a sua mensagem. O 7º anjo estava na terra, o 7º anjo estava em cima do Monte Pôr do Sol, o 7º anjo estava ali no Arizona, no oeste, recebendo a mensagem, a espada caindo em sua mão, não apenas em visão, mas a mensagem. E aqui foi aberto para ele, naquele monte, ele disse, que foi aberto lá no monte, a mensagem. E ele vai para o tabernáculo branco, sai do oeste, vai para o leste, como ele disse, e prega a revelação dos 7 selos. E aí o povo vem e diz, ele não revelou o 7º, porque ele não podia falar do 7º selo. O selo presente, ele diz assim, quando esse selo presente é rompido. Agora, qual o selo presente? Era o 7º selo. Ele mostrou que cada mensageiro representou um selo e todos os demais já haviam cumprido. Agora faltava o 7º para cumprir. Cada vez que falo nisso, talvez tenha que bater no 4º selo e no 6º selo, que são selos que tinha que vir uma águia para revelar. Olha a águia. Águia, ó, a asa, águia. Olha 4º selo. Olha 1º, 2º, 3º, uma asa. Olha o 4º selo. Coração da águia, brana. Olha 5º, 6º, 7º. Vocês estão vendo?
é tão completo, tão perfeito. Era uma águia com as suas asas abertas, falando de 3 selos anteriores e mostrando 3 selos que já estava no dia dele, o 4º, que ele mostrou que é um selo predito, que acontece, o cumprimento dele é quando a noiva for raptada, aí Satanás desce e encarna na besta, no falso profeta, e torna-se a besta. Mas ele não pode fazer isso enquanto a noiva estiver aqui. Enquanto o milênio não pode começar. Alguém diz que estamos no milênio. Você sabe o que falta para o milênio? Falta tanta coisa para o milênio. Vamos pensar no milênio. Vamos esperar lá. É tão rápido, né? Mas aqui, da ressurreição, ou eles não sabem nem o novo nome, nem a fé para o rapto. Não sei como é que fica falando que estão no milênio. Tem que ter fé para o rapto primeiro, ser raptado. Depois do rapto, começa 3 anos e meio de tribulação. Moisés e Elias estavam pregando esses 3 anos e meio. No final desses 3 anos e meio, Moisés e Elias é a 7ª trombeta. E trombeta significa guerra. A terceira guerra não é agora. A terceira guerra é exatamente depois. Porque a terceira guerra, ela vem na batalha do Armagedon. Se tiver uma guerra hoje, não sobra ninguém. Uma guerra atômica, não sobra ninguém. Tem um povo que vai ser arrebatado ainda. Tem um povo que vai passar pela tribulação ainda. Tem uns 144 mil judeus que tem que ser purgado na grande tribulação. Tem as 2 tribos idólatras que tem que ser purgada na grande tribulação. Moisés e Elias pregar. Aí depois sim, é a 7ª trombeta dentro do 6º selo. Olha para você ver até onde vai o 6º selo. Isso aí o irmão Branco diz, é o fim do mundo. O 6º selo. Porque ali chega, quando Moisés e Elias está encerrando seu ministério, é ali que vem a batalha do Armagedon. É após aquilo, vem a batalha. Porque uma trombeta significa uma guerra. E as trombetas que soaram no 6º selo trouxeram até a Segunda Guerra Mundial. Mas agora falta a terceira guerra, o 3º parto, para que a terra possa sair novinha para o milênio. Não novo céu, nova terra. Irmão Brana mostra isso, mas nova para o milênio, porque ela será purificada. Tem todas as coisas aí, tem os homens, tem os políticos mostrando, tem um homem que já tem qual o nome da trombeta. Aí todo mundo fica com medo. Mas espera, tem o acontecimento da noiva ser raptada ainda. Não temos que preocupar com coisas que nós vemos que a Bíblia tem que cumprir. Até hoje a Bíblia cumpriu, não cumprirá o arrebatamento? Não cumprirá depois Moisés e Elias pregando aos judeus? Aí sim vai vir a terceira guerra, é a batalha do Armagedon. É uma purificação com o fogo natural e atômico aqui na terra. Quando Deus vier para novos céus e nova terra, não é fogo atômico. A Bíblia diz, naquela guerra de Gog e Magog, fogo cairá do céu. Aí é do céu para queimar todos os germes mesmo, para podermos ter novos céus e nova terra. Amém? Bom, meu tempo vai esgotando. Eu creio que isso daqui já deu para dar um começo para o que nós tínhamos pensado. Que essa mensagem, ela é diferente. Ela é diferente, que não há nenhum lugar no mundo que tem esta mensagem. Eu quero falar a mesma coisa que o irmão Brana falou para mim encerrar aqui. É a mesma coisa. É por isso que esta mensagem tem sido desta maneira. Em nenhum lugar mais no mundo é assim. A congregação diz amém. Eles ficam esperando. Que mudança você está esperando? Ore a Deus, tem uma mudança na sua vida. É uma mudança de fé. O povo deveria ver. É uma mudança de nome. É uma mudança de fé que Deus está fazendo nesse dia final.
para mostrar para nós que nós já fomos redimidos e selados até o dia da redenção. Por isso nós não perdemos, porque já estava selado. Quando vem a redenção, como se perder? Estamos selados. Quem não está selado, está perdido. Mas você está selado até o dia da redenção. E selado até o dia da redenção não quer dizer pôr a mão sobre os enfermos e os curar. Não quer dizer falar a língua estranha. Você tem que ver isso. Quando você está selado até o dia da redenção, o Espírito Santo, diz o profeta, é um selo. E qual é a evidência? É a mensagem do dia. Por que as pessoas não crêem na mensagem do dia? Ela é diferente e não é comparada com mais nenhuma mensagem no mundo. A mensagem que você crê, ninguém crê no mundo inteiro, só você que crê. É assim que o profeta estava dizendo da mensagem que ele estava pregando na América do Norte. Ninguém mais cria. A mensagem não tinha vindo ao Brasil. Ninguém cria, como o irmão Branham. E na terceira puxada, como ele mostra aqui, na terceira puxada, que há almas que estão em prisão agora, é a terceira puxada. Eles já estavam mostrando, ninguém cria daquele jeito. Porque a terceira etapa tinha passado, o cordeiro já tinha tomado o livro, já tinha saído do trono, já tinha descido, já tinha manifestado no sétimo anjo, só faltava a esposa comer o livrinho, o que também já aconteceu. Amém? Obrigado, Senhor, mais uma vez, que a gente tem que agradecer ao Senhor por estas realidades. O mundo não pode ver isto, mas hoje nós vemos o Senhor já conquistado o seu trono, não mais no trono do Pai, intercedendo, mas ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, não no trono do Pai, assentar-se-á comigo no meu trono, ao que vencer, na sétima era da igreja, ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Por isso estamos aqui assentados no seu trono, na sua mensagem, em lugares celestiais, num trono, numa mensagem que não há outro no mundo inteiro, Senhor. Estamos assentados agora no trono do Filho, não no trono do Pai da intercessão, mas no trono do Filho, que já nos redimiu e provou que Ele já venceu, que Ele não está vencendo, Ele já venceu, Ele já tomou o livro, Ele já desceu, e nós já comemos este livro, porque esta é a alimentação que o esposo dá para a esposa, o pão da vida, o livro da vida. Nós comemos esta palavra revelada, que antes João não podia nem olhar para o livro, mas depois que o sétimo anjo abriu, tomou o livro, revelou, porque o Cordeiro abriu para ele. Agora, Senhor, isto é tão claro para nós, podemos comer e deixar que esta alimentação cause efeito na nossa vida, isto é, nos dá uma fé viva, não uma sensação. Queremos fé. Fé não é sensação, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem, e nós estamos crendo naquilo que não se vê. Estamos crendo, nós estamos certos nesse fundamento que o Senhor tem mandado nesse dia final. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abra o coração deste povo, por toda parte que me ouve, onde tiver uma semente eleita, Senhor, ela entenderá que o Senhor já redimiu, o Senhor é o Redentor, e o Senhor já selou esta semente com o Espírito Santo até o dia da redenção. E o dia da redenção foi quando o Senhor tomou o livro e desceu para a terra para dizer para nós: sou eu o Redentor, foi eu quem te redimi, foi eu quem verti meu sangue, e agora venho fazer o reclame para que esteja comigo, comendo a minha palavra, o meu livro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
7 selos, revelou 7 trovões, mostrou que o cordeiro converteu-se em leão. A terceira etapa foi a abertura da palavra. Saiu lá do Oriente e mostrou-se no Ocidente. A terceira etapa foi a abertura da palavra. Saiu lá do Oriente e mostrou-se no Ocidente. Meu irmão, fique atento, meia-noite já passou, o anjo forte se encarnou, está quase amanhecendo. João comeu o livrinho, o amargo eu estou tendo. Ontem eu estava ouvindo, mas agora estou vendo. Jesus Cristo encarnado é o que irmão Brana foi, mas agora é a noiva, sempre firme vou dizer. A língua desconhecida que o profeta não entendeu é o português. A terceira etapa foi a abertura da palavra. Saiu lá do Oriente e mostrou-se no Ocidente. Meu irmão, fique atento, meia-noite já passou, o anjo forte se encarnou, está quase amanhecendo. João comeu o livrinho, o amargo eu estou tendo. Ontem eu estava ouvindo, mas agora estou vendo. Jesus Cristo encarnado é o que irmão Brana foi, mas agora é a noiva, sempre firme vou dizer. A língua desconhecida que o profeta não entendeu é o português. A língua desconhecida que o profeta não entendeu é o português.